Sejam bem-vindos, irmãos, irmãs, todos vocês que vieram para celebrar culto de louvor, de adoração a Deus nesta manhã, como igreja, como povo do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós acolhemos também com alegria e gratidão aqueles que nos acompanham pela internet. É bom saber que vocês estão aí conectados conosco, no mesmo espírito, participando dessa celebração de adoração a Deus. Hoje é o último domingo do ano cristão. Estamos encerrando um ano eclesiástico hoje. No próximo domingo abriremos o novo ano cristão com o ciclo do Natal, o tempo do Advento. Hoje é o domingo do Cristo Rei, Jesus Cristo, Rei do Universo. Então nós vamos celebrar louvor e adoração, vamos adorar a Jesus, o nosso Rei. Vamos ficar em pé, hino de número 12, Cristo Jesus há de reinar. Seu reino
vamos passar as aulas de louvor, como mostra a nossa liturgia. Eu chamo a atenção dos irmãos e das irmãs, há versículos, só os homens, outros só as mulheres, outros todos. Vamos seguir com o que está na nossa liturgia. A Ti, ó Deus, louvamos e por nosso Senhor te confessamos. A Ti, ó Pai da eternidade, adora toda a terra. A Ti o coro angélico, a Ti todo o poder dos céus. A Ti, querubins e serafins, proclamam sem cessar. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da majestade de Tua glória. A Ti o glorioso coro apostólico louva. A Ti a congregação dos profetas louva. A Ti o nobre exército dos mártires louva. A Santa Igreja reconhece por toda a terra a Ti, ao Deus Pai, infinito dominador, e ao Teu adorável, belo e único Filho, e ao Santo Espírito Consolador. Tu és o Rei da glória, ó Jesus. Tu és o sempiterno Filho de Deus. Quando vieste resgatar os homens, não te escusaste a nascer no ventre da Virgem. Quando venceste a morte em teu aguilhão, logo abriste a teus servos as portas do reino dos céus. Estás sentado à destra de Deus, no trono onipotente. Cremos que voltarás e aqui serás juiz. Portanto, nós, remidos com teu sangue, suplicamos teu auxílio. Faz que sejamos exaltados com teus santos na glória eterna. Senhor, guarda o povo e abençoa-nos. Governa e salva-nos para sempre. Noite e dia te adoramos e glorificamos teu nome sem fim. Senhor, concede que hoje vivamos sem pecado. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor, que nos criou e nos salvou em Jesus Cristo. Eterno e bondoso Pai, compadece-te de nós. Concede-nos a tua misericórdia, pois confiamos e esperamos em ti. Senhor, em ti eu espero, nunca seja eu confundido. Os irmãos podem sentar. Esse é o momento da nossa confissão de pecados. Eu convido os irmãos, no instante, a baixar essa mesa, silenciosamente, orar a Deus, confessando os pecados, buscando nele perdão e misericórdia. Oremos silenciosamente. Senhor nosso Deus, nesse instante, ó Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, neste momento de contrição, de confissão de pecados. O Teu povo está aqui, ó Pai, confessando os pecados a Ti. Te pedimos, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia de cada um de nós, que Tu possas, Senhor, ouvir a oração do Teu povo e perdoar, Pai, segundo a Tua misericórdia. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pelo perdão que Ele nos concede em Cristo Jesus. A todos nós, servos do Rei Jesus, a todos nós Ele dispensou o perdão e assim fomos remidos dos nossos pecados. Nós vamos louvar a Deus, mais uma vez, ficando em pé, cantando o hino 29, primeira, segunda e quarta estrofes. Lembrando que a igreja é delas também, elas são importantes para a nossa comunidade de fé, elas representam o futuro da igreja, mas já estão aqui no presente também, fazendo a diferença. Então nós vamos agradecer a Deus pelas nossas crianças e eu os convido para que venham aqui à frente desse momento de oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã especial aqui na tua casa.
Obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui presente. Obrigado, Senhor, por estas crianças, por estes meninos, os filhos da igreja. Nós te agradecemos porque eles vieram, eles foram trazidos aqui à tua casa pelos seus pais, pelos seus responsáveis, e nós nos alegramos com a presença deles. Sentimos falta, Senhor, de outras crianças da igreja aqui nesta manhã, e te pedimos que a tua bênção esteja também sobre elas nesta hora, onde quer que elas se encontrem, e que numa próxima oportunidade as suas famílias estejam aqui presentes, para que elas sejam trazidas à tua casa para esse momento especial de encontro com os nossos irmãos e irmãs, encontro contigo, encontro com a tua palavra. Abençoa, Senhor, todas as crianças da igreja, todas as crianças das nossas famílias, que elas continuem crescendo como Jesus crescia, em estatura, sabedoria e graça. É a nossa oração aqui reunidos nesta manhã, em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Que Deus as abençoe. As crianças vão agora retornar aos seus lugares. Mas estou vendo que estava, então vamos descer para a mensagem, para a aula que foi preparada para elas. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por nos trazer aqui nesta manhã na tua casa, Senhor, neste culto que só te devemos. Nesse instante, Senhor, que vamos abrir a tua palavra à igreja, pedimos que tu estejas conosco, que derrames teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Abra nossos corações e mentes, seja com o pastor também que vai precisar da mensagem, e ajuda-nos, Pai, para que possamos compreender tudo aquilo que tens para nós nesta manhã. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar a primeira estrofe da doxologia Tua que é agora, 489. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei nos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas,
e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, darei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu apacentarei com justiça. Verso 20. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões e com chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará, e será o seu pastor. Eu sou o Senhor, eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Palavras do Senhor. Vamos ler no capítulo 25, versículos 31 até 46. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o 46. Nós vamos ficar em pé, em reverência ao Evangelho de Jesus Cristo. E depois da leitura do Evangelho, cantaremos a terceira estrofe do cântico. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles me perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Palavra de salvação. Graças a Deus. Henry Nouwen, teólogo holandês já falecido, autor de muitos livros, ele relata em uma de suas obras a seguinte história. Certo dia, um jovem fugitivo, tentando esconder-se do inimigo, chegou a uma pequena aldeia. As pessoas foram boas para ele e ofereceram-lhe um lugar para ficar. Mas, quando os soldados que procuravam o fugitivo perguntaram onde ele estava escondido, todos ficaram com muito medo. Os soldados ameaçaram queimar a aldeia e matar todos os homens de lá, a não ser que o jovem fosse entregue a eles antes do amanhecer. As pessoas então foram ao ministro e perguntaram-lhe o que fazer. O ministro, tendo de escolher entre entregar o rapaz ao inimigo ou ter seu povo morto, retirou-se para o seu quarto e pôs-se a ler a Bíblia, esperando encontrar uma resposta antes do alvorecer. Depois de muitas horas, de manhã cedo, seus olhos pousaram sobre estas palavras: é melhor que morra um homem do que o povo todo se perca. Então, o ministro fechou a Bíblia, chamou os soldados e lhes disse onde estava o rapaz fugitivo, onde ele estava escondido. E depois que os soldados levaram o fugitivo para ser executado, houve uma grande festa na aldeia, porque o ministro havia salvado a vida das pessoas, mas ele não conseguiu celebrar. Tomado por uma profunda tristeza,
ficou em seu quarto. Naquela noite, um anjo foi até ele e perguntou: o que você fez? Ele respondeu: entreguei o fugitivo ao inimigo. Então o anjo disse: mas você não sabe que entregou o Messias? Como eu poderia saber? O ministro replicou ansiosamente. Então o anjo disse: se em vez de ficar lendo a sua Bíblia, você tivesse visitado esse jovem ao menos uma vez e olhado dentro dos olhos dele, você teria sabido. O presente conto, relatado por Henry Nouwen, é bem interessante e ele nos coloca para pensar. Pensem um pouquinho. Quais seriam os seus sentimentos, irmãos, irmãs? Quais seriam os seus sentimentos se vocês descobrissem que em algum momento de sua vida vocês estiveram diante do Messias, na presença do Cristo, mas que não foram capazes de reconhecê-lo, porque não prestaram atenção suficientemente nele, uma vez que estavam distraídos, ocupados com outras coisas? Como vocês se sentiriam numa situação como essa? Naquela história, o ministro acaba entregando aos soldados inimigos o próprio Messias para ser executado. Ele o entregou porque não o reconheceu. Pensou tratar-se de um jovem qualquer, e ele não o reconheceu porque estava ocupado com outra coisa. Estava lendo a sua Bíblia. Talvez, se tivesse levantado os olhos da Bíblia e olhado dentro dos olhos daquele jovem, talvez ele teria reconhecido o Messias ali, diante dele. Mas ele não o fez. E esse é o problema. O problema são os nossos olhos. Os nossos olhos. Nossos olhos nem sempre funcionam bem. Olhamos, mas não vemos. Olhamos, mas não enxergamos. O Messias está diante de nós. O Cristo está perto de nós, mas não conseguimos vê-lo por vezes, até porque estamos ocupados com alguma coisa muito importante, quem sabe com alguma atividade religiosa, espiritual, e acabamos não dando a devida atenção à sua presença. O texto do Evangelho proposto pelo lecionário para este domingo, ele nos fala de uma situação semelhante a esta, quando os olhos não funcionam bem e não conseguimos enxergar. Trata-se o nosso texto de uma parábola de Jesus, a conhecida parábola do grande julgamento, ou a parábola do juízo final. Nossa parábola finaliza o discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Mateus. Discurso que trata das últimas coisas, do fim dos tempos, aquilo que vai acontecer no final da história. Esse discurso também é denominado em algumas Bíblias de o
o sermão profético de Jesus e se encontra nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, fazendo menção à vinda do Filho do Homem. O nosso texto mantém-se dentro da perspectiva de 4 outras parábolas presentes do final do capítulo 24 até o decorrer do capítulo 25. A primeira, a parábola do pai de família atento, que vigia para que o ladrão não venha roubar sua casa. A segunda, a parábola do servo fiel e prudente, que trabalha corretamente, esperando o retorno do seu patrão. A terceira, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, insensatas, que aguardam a chegada do noivo. A quarta parábola é a parábola dos talentos, talentos distribuídos aos 3 servos por seu senhor, cujos empregados devem negociar, multiplicar as riquezas recebidas até que o seu patrão retorne de viagem. Em cada uma dessas 4 parábolas, nós temos a vinda de um personagem que representa simbolicamente o Filho do Homem. Temos também nessas parábolas uma alternância entre a necessidade de vigiar e a necessidade de desempenhar tarefas. O nosso texto da parábola do grande julgamento, o juízo final, ele coroa esse discurso escatológico, o sermão profético de Jesus, tratando do mesmo tema, mas de uma forma um pouco diferente. Nossa parábola difere das demais porque põe o Filho do Homem diretamente como personagem da história. As outras parábolas utilizam personagens símbolos: o patrão, o ladrão, o noivo. Aqui não. Nossa parábola fala que é o Filho do Homem que vem em majestade. A nossa parábola, ela vem dizer também, de forma mais concreta, em que consiste essa vigilância e essa responsabilidade que se exige enquanto o Filho do Homem não volta, até o dia da sua manifestação final na história. Na parábola do grande julgamento, o Filho do Homem, isto é, Jesus, o Senhor Jesus, ele é apresentado como Rei. Rei que no final dos tempos vem em majestade e glória, na companhia de todos os seus anjos, e se assenta no trono. Diante dele, todas as nações, o conjunto de todos os seus anjos, o conjunto universal de toda a humanidade comparecem para o juízo final. Nesse momento, o Filho do Homem inicia os preparativos para o julgamento, como faz o pastor de rebanho, como lemos também no livro de Ezequiel. O Filho do Homem, o rei pastor, ele separa as ovelhas dos cabritos, pondo as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Ou seja, ele faz uma separação de todas as pessoas, todos os seres humanos. Destacamos, portanto, que o Senhor Jesus, nesta parábola, está afirmando que no final da história ele vai voltar, mas não será como na primeira vinda. Na primeira vinda, Jesus veio pequeno, humilde, pobre.
Ele se encarnou como um judeu da Galileia, mas na segunda vinda as coisas serão diferentes. Ele virá grande, glorioso, como rei, como juiz. E nessa ocasião ele julgará a humanidade inteira, e nós estamos incluídos aí. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nesse julgamento, ele fará separação entre os seres humanos, entre os bons e os maus. Passa-se então ao julgamento em si. O juiz, que é rei e pastor ao mesmo tempo, dirige-se aos dois grupos humanos por eles separados: as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Às ovelhas, o juiz profere sua sentença positiva: venham, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Palavra de bênção, de absolvição, de salvação, de entrada no reino de Deus. Mas aos cabritos o juiz profere sentença negativa: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Palavra de maldição, de condenação, de rejeição, de exclusão do reino de Deus. E aqui é que o julgamento se torna surpreendente. Na verdade, duas surpresas estão reservadas nessa história contada por Jesus. A primeira surpresa diz respeito ao critério que é apresentado pelo juiz para distinguir os salvos dos condenados, as ovelhas dos cabritos. Diferentemente do que nós poderíamos imaginar, os salvos, os benditos do Pai, não são os mais religiosos, não são os mais santos, não são os mais piedosos, não são aqueles que leram mais a Bíblia, não são aqueles que deram mais dízimos na igreja, não são aqueles que fizeram mais orações ou aqueles que frequentaram mais cultos. Não são esses os salvos. Quem são? Os salvos, os que vão herdar o reino preparado para eles desde a fundação do mundo, são aqueles que manifestaram em suas vidas as obras da fé, os que imitaram o comportamento de Jesus, aqueles que amaram concretamente os seus semelhantes. São esses. O juiz do grande julgamento é claro em afirmar 6 situações de necessidade: fome, sede, solidão, desabrigo, nudez, doença, encarceramento. Necessidades que são atendidas concretamente com atitudes amorosas por parte daqueles que são verdadeiramente súditos do Rei Jesus. Os condenados, por sua vez, são condenados porque se omitiram, se fecharam egoisticamente, foram indiferentes aos sofrimentos dos outros, não serviram, não amaram os seus semelhantes. Essa é a primeira surpresa. A segunda grande surpresa do julgamento final
esse serviço diaconal, essa manifestação concreta de amor realizada pelos salvos e omitida pelos condenados, foi realizada em benefício ou omitida em prejuízo do próprio Rei da Glória, o Juiz Supremo, o Filho do Homem, o Senhor Jesus. Veja uma surpresa, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Como assim? Como assim? Quando foi que vimos o Senhor nessas condições tão precárias? Quando? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Surpreendente isso, não é mesmo? O que conta no juízo final não é quantas vezes eu li a Bíblia de capa a capa. Isso é muito bom, isso é ótimo, mas não é isso o mais importante. O que conta são quantas vezes eu estendi a mão a alguém que estava precisando. E quando estendemos a mão para alguém que estava necessitado do nosso amor concreto, era a Jesus que nós estávamos servindo. Lembram da história que eu contei no início? O ministro da história contada pelo teólogo Henry Nouwen, ele entregou o jovem fugitivo para ser executado por seus inimigos, porque ele não reconheceu que ele era, na verdade, o Messias. Estava lendo a Bíblia e não foi capaz de olhar nos olhos daquele jovem e assim enxergar o Cristo dele. Não é preocupante que isso possa acontecer com a gente? Jesus conta a parábola do grande julgamento para nos alertar a respeito desse problema. Que problema? Nosso problema de visão. Temos olhos, mas não vemos. Nossa visão, por vezes, está tapada. Somos cegos para enxergar a presença de Cristo em nosso próximo, em nosso irmão. E isso faz de nós pessoas, muitas vezes, indiferentes aos outros, indiferentes aos seus problemas, insensíveis às suas dificuldades e aos seus sofrimentos. Não à toa, o Senhor Jesus chamou religiosos de seu tempo de guias cegos, condutores cegos, cegos guiando cegos. Cumpriam regras religiosas, ditavam tais regras para outras pessoas. No fundo, porém, eles mesmos não conseguiam enxergar a verdade de Deus. Jesus disse certa vez: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Precisamos, irmãos e irmãs, curar os nossos olhos. Precisamos
iluminem o nosso corpo, que iluminem a nossa mente e o nosso coração. Só assim poderemos enxergar, ver a face de Cristo na face do nosso próximo. Termino. No nosso inário, Cantai Todos os Povos, sob o número 308, há um cântico cuja letra é de autoria de José Antônio Oliva, e a sua mensagem é um tanto perturbadora, mas tem tudo a ver com o texto do Evangelho deste domingo. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente, quando o vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, e dorme pelas beiras da calçada, e a gente, quando o vê, apressa o passo e diz que ele dormiu embriagado. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto, e vive mendigando um subemprego, e a gente, quando o vê, diz: é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo e está doente, e vive atrás das grades da cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo, sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento por um mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo e quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. E em meio a todas essas estrofes se encontra o estribilho: entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Hoje é o último domingo do ano cristão, o domingo do Cristo, Rei do Universo. Sim, nosso Senhor é Rei, mas um Rei diferente. Ele se mistura entre os pequeninos deste mundo. Ele está entre nós, mas muitas vezes não o reconhecemos. Vamos pedir hoje que o Senhor opere em nós este milagre, a cura dos nossos olhos, para que possamos vê-lo em nossos semelhantes, seja qual for a situação de necessidade. Que o Senhor Deus assim nos ajude. Amém. Amém. Em resposta à palavra de Deus, nós vamos, no espírito da mensagem que acabamos de ouvir, nós vamos interceder, vamos orar muito especialmente pelas pessoas que estão mais carentes, mais necessitadas, os sofredores deste mundo, pessoas enfermas, pessoas na miséria,
pessoas encarceradas, pessoas desabrigadas, pessoas forasteiras neste mundo. Vamos orar em favor daqueles que mais carecem da graça do nosso Deus, aqueles que mais carecem da manifestação do nosso amor. Vamos colocar também de forma especial os pedidos de oração que nós temos aqui no nosso informativo, muito especialmente os enfermos da igreja e os corações enlutados da nossa igreja. Se algum irmão ou irmã tiver algum motivo especial, se quiser apresentar algum pedido, algum nome nesse momento, vamos continuar orando em favor do nosso irmão João Moura. Ele tem estado ausente nas últimas semanas. Os índices glicêmicos, o seu problema com a diabetes tem estado assim, bastante desequilibrado, e ele não tem passado bem. Então vamos orar em favor do nosso irmão. Mais alguém gostaria de apresentar algum motivo? Pedido de oração pelo pai da determinada Cláudia. Ele está com doença muito forte. Vamos orar. Como que é o nome dele? Você lembra? Lino Padilha. Lino. Então vamos orar pelo senhor Lino, pai da Cláudia, casada com o Wilson. Vamos orar em favor do senhor Lino. Queria que orasse pela mãe e a Maria Clara, que perdeu a mãe e a avó. A Neuza. Vamos orar então em favor dessa família enlutada. A Neuza é uma amiga de muitos anos da Deise e sofreu um infarto no final de semana, e assim de forma completamente inesperada, né, para a família, veio a óbito. Então, vamos orar em favor da família da Neuza. A Neuza esteve várias vezes aqui na igreja, eu me lembro bem dela, nos visitando aqui em várias oportunidades. Vamos orar em favor dessa família enlutada. Pastor, eu quero pedir oração. Eu acabei de pouco tempo receber a notícia que um ex-aluno meu faleceu essa madrugada. Tem tudo lá pela família. O nome dele era Carlos. Eu não lembro o nome da mãe, mas a mamãe sempre muito presente, porque a mãe cuidava do trabalho da escola, agora deve estar no ensino médio. Então vamos orar pela família. Vamos pedir que Deus venha com conforto, consolo, né, para esses corações surpreendidos, né, com o falecimento de um ente querido. Por alguns instantes, em silêncio, nós vamos orar colocando as dores deste mundo, colocando as dores da nossa igreja, as dores das nossas famílias, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e que faça da sua igreja também o seu braço de amor, né, para socorrer as pessoas que estão mais necessitadas. Em silêncio, por alguns instantes.
misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, a nossa cegueira, pois temos olhos e muitas vezes não conseguimos enxergar a presença de Cristo na face do nosso irmão, da nossa irmã. Opera em nós, Senhor, o milagre da cura, abrindo os nossos olhos, não apenas os olhos físicos, mas os olhos da fé, os olhos do coração. Permita, Senhor, que tenhamos olhos para ver. Deus de amor, que possamos enxergar a Cristo naqueles que estão doentes, enxergar a Cristo naqueles que estão enlutados, enxergar a Cristo naqueles que estão na pobreza, enxergar a Cristo naqueles que estão vitimizados pela guerra, pela violência, que possamos enxergar a Cristo naqueles que estão sem esperança, sem rumo, ovelhas sem pastor. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do nosso mundo, do nosso país, da nossa cidade. Ajuda-nos a sermos a Tua igreja, a igreja de Cristo, servos fiéis, atentos, pessoas que têm olhos para ver, e não apenas olhos para ver, mas também ombros para oferecer àqueles que precisam de apoio, mãos para estender àqueles que precisam de socorro. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Queremos ver a Cristo em todo lugar onde Ele se fizer presente. Deus de amor, toma nas Tuas mãos todos esses nomes, todos esses motivos, todos esses pedidos que foram verbalizados aqui nesta manhã pelos nossos irmãos e irmãs. Que a Tua boa mão, que o socorro do Teu Espírito Santo e que a Tua igreja, de alguma forma, se façam presentes na vida destas pessoas. Nós Te pedimos e suplicamos em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nesta hora nós vamos ofertar ao Senhor, vamos depositar no gasofilácio, vamos trazer à frente as nossas oferendas no altar de Deus. Nesta manhã nós apresentaremos o sacrifício de louvor, o nosso coração, a nossa vida, a gratidão pelas bênçãos, pela providência, pela dádiva do Senhor. Aqueles que já depositaram, transferiram os seus dízimos, as suas ofertas materiais na conta da igreja nesta semana, eu os convido para consagrarem ao Senhor neste momento. E aqueles que ainda não o fizeram, poderão fazer hoje, poderão fazer no decorrer desta semana. Nós vamos com alegria, com gratidão no nosso coração, vamos nos consagrar ao Senhor, entoando a primeira e a segunda estrofes do hino 237. Depois de cantarmos essas estrofes, nós teremos a oração de dedicação das ofertas e, por fim, cantaremos a quinta, a última estrofe do hino 237. Vamos ficar em pé. Sagrado.
diante do Senhor nesta manhã. Algum motivo especial de gratidão neste domingo? Alguma bênção que vocês queiram apresentar diante da igreja? Minha cirurgia foi muito bem sucedida, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Dona Cida? Eu estava muito angustiada, porque fazer uma cirurgia, isso a cirurgia suspendeu a cirurgia e não vou fazer nada. Era para ser amanhã. Estava muito angustiada, mas o Senhor me. Graças a Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Né? Ele é que sabe o que é melhor e o momento certo de todas as coisas. Mais alguém? Minha família é bem grande e ontem a gente teve um momento de fantasia com as nossas famílias. Eu acho que a gente foi abençoado. Graças a Deus. Graças pela dádiva da família. Né? Isso é uma verdadeira bênção. Eu quero colocar de forma especial aqui nesta manhã, eu estou vendo que hoje mesmo o presbítero João Franco e a Deise completam 40 anos de casamento. É uma bênção, 40 anos de casamento. Nós vamos agradecer a Deus e orar também, agradecendo pelos demais aniversariantes desta semana. A Cláudia Scalese, o Lucas, Benaia, o Gabriel, Poveda, né? Os nossos aniversariantes nesta semana. Nós vamos louvar o Senhor por essas dádivas. Vamos curvar as nossas cabeças em oração. Louvamos o Teu nome, Senhor, muito agradecidos pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua providência, pelo Teu socorro, pela Tua companhia, pela Tua presença constante na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela cirurgia da Deise, que foi uma bênção. Obrigado, Senhor, porque por hora a Dona Cida não precisará passar pela cirurgia que estava agendada. Obrigado, Senhor, pela reunião familiar tão abençoada da família Franco no dia de ontem. Obrigado, Senhor, pelos aniversariantes desta semana, de forma especial o casal presbítero João e Deise, completando 40 anos de casamento neste dia. Muito obrigado, Senhor, por todas estas bênçãos, por todas estas boas dádivas que recebemos das Tuas mãos generosas. A Ti consagramos a nossa vida, o nosso coração, tudo o que somos, tudo o que temos. Trazemos ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa inteligência, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso culto. Tudo é para o Senhor, tudo é para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe as nossas ofertas, a nossa própria vida no Teu altar, a nossa gratidão nesta manhã. Oramos por Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar a última estrofe.
Esta é a mesa do Senhor, e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem do banquete espiritual que Ele mesmo preparou para nós nesta manhã. A mesa é do Senhor, o convite é dele também para cada um de nós. Todos os batizados com água, em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como o Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com a Igreja, todos os que se sentem carentes, necessitados da graça, do amor de Deus, são convidados, são bem-vindos para tomarem assento ao redor desta mesa de comunhão. Nós vamos proceder como o Senhor Jesus naquela última Páscoa com os seus discípulos. Antes de partir o pão, de distribuir o cálice, Ele rendeu graças ao Pai, Ele abençoou os alimentos e depois eles participaram daquela comunhão. Oremos a oração de ação de graças. É justo, belo e bom glorificar-te em todo o tempo e oferecer-te ações de graça, ó Senhor, Pai Santo e Eterno e Todo-Poderoso. Pela Tua palavra criaste todas as coisas e fizeste o homem e a mulher à Tua imagem e semelhança. No tempo oportuno, Tu nos deste Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou para que o mundo alcance justiça, paz e vida em plenitude, e que em sua última ceia nos recomendou esta celebração de sua morte, ressurreição e vitória do seu reino. Com os anjos no céu e toda a família cristã espalhada pela terra, que nós louvamos Tua santidade, suplicamos que pelo Teu Espírito, Senhor, se façam verdade em nós as palavras de Teu Filho, que na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, como estamos fazendo agora. Então, partiu o pão e, tendo partido, distribuiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, comam dele todos, façam isto em memória de mim. E de igual modo, depois da ceia, tomou também o cálice com vinho. Ele distribuiu esse cálice entre os seus amigos e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos vocês, façam isto em minha memória todas as vezes que dele beberem. Por isso mesmo, Senhor, recordamos a vida e ministério de Teu Filho, sua refeição com os apóstolos, sua morte e descida ao Hades, e proclamamos a sua ressurreição e ascensão em glória, e te pedimos que nos plenifiques com Teu Espírito enquanto tomamos do pão e do vinho, e nos conduzas ao banquete preparado para os povos, com os patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e toda a família dos Teus eleitos, quando, afinal, livres do pecado e da morte, para sempre Te glorificaremos através de Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus.
Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta hora, irmãos e irmãs, os presbíteros da igreja vão distribuir os elementos da Santa Ceia. Nós vamos receber esses elementos, segurá-los conosco até que todos sejam servidos. E depois que todos forem servidos, nós participaremos juntos desta comunhão. Cantemos o hino 263. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com a igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque pela Tua palavra e por este sacramento, Tu nos alimentaste com o pão da vida, o cálice da salvação. Te damos graças pelo alimento espiritual, Jesus Cristo, vivo, verdadeiro na nossa vida. Assim, nutridos, ao sairmos daqui, possamos viver
para te servir, servindo o nosso próximo, amando o nosso semelhante. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Cristo invada o nosso coração. Nós vamos cumprimentar, saudar o irmão, a irmã, com a paz do Senhor. Vamos fazer isso nesta hora. Vamos em paz para amar e servir ao Senhor. Eis que o nosso Rei vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. Cantemos. Este nome dá conforto.
guarde, que a alegria de Deus os inspire, que a paz de Deus os envolva e que a coragem de Deus os sustente, e que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Mais uma vez, gratidão a Deus pela presença de todos os irmãos, todas as irmãs que vieram aqui ao templo nesta manhã, aquelas que nos acompanharam pela internet. Graças a Deus pela companhia, pela participação de vocês. Irmãos e irmãs, não vamos deixar os boletins aí nos bancos, eles têm informações importantes para a vida da igreja. E eu quero pedir as orações da igreja. Eu acabei esquecendo de fazer isso na hora da intercessão. Pedir as orações da igreja em favor da reunião ordinária do Presbitério Bandeirante. Acontecerá no próximo final de semana, próxima sexta-feira à noite e sábado, durante todo o dia. Nós estaremos reunidos, pastores e presbíteros, representantes das igrejas da nossa região. Estaremos reunidos na primeira igreja de Guarulhos. Então, peço as orações da igreja. Será eleita a nova diretoria do presbitério e decisões serão tomadas para a vida das nossas igrejas. Então, eu conto com a intercessão da nossa igreja em favor dessa reunião. Vou passar aqui a palavra de Diaconisa Andréia, que tem um recadinho. 2.
Bom dia, irmãos. No domingo passado eu reforcei, eu avisei que nós vamos entregar uma cesta de Natal para as famílias que a gente atende com as cestas básicas. Então a gente vai entregar a cesta regular e vai presentear com uma cesta de Natal. Então os irmãos que quiserem colaborar, o valor da cesta é R$70. Além da cesta, como todos os últimos anos, a gente também vai presentear as crianças dessas famílias com uma roupa, um calçado e um brinquedo. E aí os irmãos também que quiserem participar, desse presente para as crianças, é só me procurar e aí eu passo os dados da criança. Tá bom? Obrigada. É isso. Hoje é o último dia deste ano eclesiástico. Próximo domingo nós abrimos o novo ano cristão. Faltou alguma coisa? Entregar os presentes no dia 10 de dezembro, que a gente vai entregar no dia 16. Ah, sim. Então, aqueles que quiserem presentear essas crianças, essas famílias, é preciso entregar esses presentes, roupa, calçado, brinquedo, até o dia 10 de dezembro. Não temos muito tempo, hein? Precisamos nos organizar aí rapidamente. Fale com a Andréia ainda hoje, se possível, quem desejar participar. Então, eu estava dizendo, hoje nós estamos terminando esse ano eclesiástico e no domingo que vem vamos abrir o novo ano cristão. É período festivo na vida da igreja. É o tempo luminoso do Natal. Nós cresceremos na expectativa do nascimento de Jesus no tempo do Advento. No próximo domingo será o primeiro domingo do Advento. A igreja já estará ornamentada para esse tempo especial e eu espero contar com a presença dos irmãos e das irmãs. Muito especialmente, vamos trazer as crianças à igreja. É tempo do Natal, vamos trazer as crianças à igreja. Eu pretendo distribuir um calendário do Advento aí para as crianças contarem com as suas famílias, contarem o tempo para a chegada do Natal. Tragam as suas crianças à igreja nesse tempo do Natal, já no próximo domingo, tá bom? Nós vamos acender a primeira vela da guirlanda do Advento. É isso, irmãos e irmãs, meio-dia. Vamos todos na paz do Senhor, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, uma semana cheia da graça do nosso bondoso Deus. Vamos em paz.